e nós vamos iniciar aqui a nossa aula de teoria geral dos contratos, tá? Espero que vocês tenham estudado alguma coisa. É um tema muito teórico, tá? Eminentemente teórico, né? Até porque a gente está falando aqui de uma teoria geral. E que tem uma importância significativa, sobretudo nas provas discursivas, tá? Assim, para quem gosta de direito civil, aqui é um prato cheio. No entanto, na parte das provas objetivas, vocês têm um desafio menor, porque nós temos poucos artigos do código e são artigos muito simples de entender, né? Lá pelo 420, né, 400 e alguma coisa ali, não é mais do que 60 artigos, 60, 70 artigos. Então, é uma quantidade pequena de artigos e artigos fáceis de entender. Isso serve muito para a prova objetiva, tá? Agora, para uma discursiva, aí vocês têm que entornar o caldo, vocês têm que descer um pouco mais na profundidade, porque realmente é um tema que demanda muita atenção e que tem muitos aspectos passíveis de cobrança, tá? Então, eu diria que é um tema eminentemente doutrinário e com o detalhe dos 60 artigos que eu falei para vocês, tá? Sejam bem-vindos aqui à nossa vida virtual e vamos iniciar aqui pela questão primeira, tá? Julgue os itens subsequentes com base na doutrina dominante a respeito da teoria geral dos contratos. Em relação à revisão contratual, aplica-se a teoria da imprevisão tanto para contratos cíveis como para contratos consumeristas. Certo ou errado? Errado. O que está errado, Liana? Nos contratos consumeristas é outra teoria. A teoria do código do CDC, né? É a objetiva. Do rompimento da base objetiva do contrato, né? Deixa eu pedir um favor para vocês. Se vocês não estiverem pelados, coloquem a câmera, por favor. Que aí eu conseguir conversar com pessoas, né? Agora, se tiver quem tiver pelado, deixa fechado. Mas quem não tiver, por favor, abra a câmera aí, tá? A Uiana está correta, pessoal. Aqui, o gabarito é errado. Por que está errado? Porque no CDC, a teoria é a teoria do rompimento da base objetiva do contrato. Qual a diferença dessa teoria aqui para a teoria da imprevisão, do CC? É porque no Código Civil a necessidade de mais aspectos, né? Imprevisibilidade, excessivo lucro, excessivo prejuízo pela parte do consumidor, e no Código Civil, quer dizer, no Código Civil. E no CDC são menos requisitos, basta o excessivo lucro. Ou a insolvência, o obstáculo, não é isso, não? Ei, Lorena, quase tira 10, Lorena, mas passou pertinho dessa vez. Mas passou perto, não foi 5, não, foi mais de 5. Eu tô quase desistindo. Como vocês devem perceber, no CDC vocês têm uma necessidade menor ou uma quantidade de requisitos menor para que o contrato seja revisado, tá? Essa teoria do rompimento da base objetiva, para que ela seja acionada, basta que haja uma desproporção, a palavra é desproporção superveniente das prestações e contraprestações. Então, o consumidor ele não precisa provar que houve um fato imprevisível, não precisa provar que houve um excessivo lucro da parte contrária, porque isso é requisito do Código Civil, isso é requisito da teoria da imprevisão prevista no Código Civil, tá? Então, no CC, nós temos aqui mais robustos, né? Ou mais exigentes. Tá gravando. Então, beleza, vamos lá. Questão 1, simples, tá? Isso é tranquilo. Tomem cuidado, no entanto, apenas com questões de casos práticos, porque do jeito que eu trouxe aqui foi simples de resolver. A questão, eu estou aliviando para vocês, mas poderia vir uma questão FGV
que trouxesse, por exemplo, um caso prático para, primeiro, vocês identificarem se é caso de aplicação de CC ou de CDC, tá? Aí mistura as coisas. Tipo, se eu colocasse aqui um caso prático assim, sei lá, o Temas quer comprar 10 computadores, tá? Para a nova sede. E aí aconteceu uma situação em que essa prestação do Temas se tornou muito cara. A primeira análise de vocês é, aqui eu aplico CC ou CDC? Pessoa jurídica pode ser consumidora? Já seria um primeiro ponto a ser solucionado. Depois de vocês solucionarem isso, aí eu vou para a teoria. Tá, é CC ou é CDC? E aí, qual a teoria de cada um? Me respondam. Pessoa jurídica pode ser consumidora ou não? Pode. 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 Teoria finalista mitigada. Isso aí. Tá, teoria finalista mitigada, exatamente. Simples também, tá? Basta que haja vulnerabilidade, né? O ponto é esse. Basta que haja vulnerabilidade. Então, vamos seguindo aqui. Questão 2. Considere que João Reluzente pretenda comprar um relógio de ouro puro. Suponha que, chegando à joalheria, encanta-se pelo brilho de um que está exposto na vitrine, mas que, na verdade, seja apenas recoberto pelo metal. Nessa situação, caso seja omitida a natureza do relógio a João, poderá ele pleitear o desfazimento do contrato ou o abatimento do preço em razão do vício redibitório. O que vocês acham? Acho que tá certo. Errado. O que está errado, Lorena? É porque não é vice-redibitório, é erro. No caso, o vice-redibitório, ele torna o relógio inutilizável, né? Imprestável ao fim que ele se destina. E ele é um relógio. Então, assim, eu acho que foi erro. Quem mais? O que vocês acham? É caso de erro ou é caso de vício redibitório aí? Qual a diferença entre vício redibitório e erro? Erro, no caso, sobre a coisa aqui, né? Evidentemente. Bora, meu povo. O vice-redibitório dá ensejo à rejeição do bem por um defeito que o torne imprestável ao fim a que se destina. E o erro é uma falsa impressão da realidade, né? Que a pessoa se engana sozinho. E aqui ele se enganou sozinho. Exatamente. Nem precisa que ele se engane só, tá? Aqui, por exemplo, eu nem... Do jeito que tá, pode ser erro, tá? Pode ser erro, a Lorena foi precisa, mas também pode ser aqui, sabe o quê? Um dolo omissivo, tá? Eu acho que seria dolo, porque consta assim, caso seja omitida a natureza do relógio a João. Exatamente. Pois é, me dá a impressão que eles sabiam. Exatamente. E se a gente analisar o contexto, a gente está aqui numa situação de consumo, em que o dever de informação não é simplesmente facultativo, é obrigatório, tá? Mas o ponto é, aqui não é vício redibitório. O vício aqui, como bem observou a Lorena, não é sobre a coisa. A coisa está lá, está posta e está funcionando. O vício ou o defeito é no consentimento. Então, não está no âmbito objetivo. O defeito está no âmbito subjetivo, da imaginação da parte. É muito comum isso, tá? É muito comum as pessoas e os alunos confundirem erros sobre a coisa de vício redibitório. Inclusive, isso é pergunta de prova oral. Qual a diferença entre vício redibitório e erro sobre a coisa? É simples, é onde está o defeito. No erro, o defeito está na cognição da parte. Enquanto que no vício redibitório, o defeito está na coisa, tá? E essa coisa, evidentemente, é oculta. No caso narrado aqui, portanto, a gente poderia concluir por erro ou por dolo, né? Um dolo omissivo aqui.
mas de toda forma não seria vício redibitório, tornou a questão errada. Tá? Eu vou colocar aqui, não vou digitar tudo, mas eu vou colocar assim para vocês apenas ficarem atentos. Cuidado com a diferença entre erro, vai colocar assim, dolo versus vício redibitório. Beleza? Vou colocar aqui também, omissivo. 3. A doação é uma espécie de contrato unilateral, mesmo que sejam necessárias para a sua formação a conjugação de duas vontades. E aí? Errado. Por que está errado, Iana? Abra uma câmera aí, viu? Abra uma câmera. Eu estou com um livro aqui. Quem abrir a câmera aqui? Tem Vadimeco aqui, viu, para dar aula. Vadimeco. Vou conquistar vocês aqui pelos presentes. Outro Vadimeco. Ah, Só ganha Vadimeco com a câmera aberta. Apareci, pronto. Realiza aí. Minha gente, eu vou pedir desculpas por não ligar a câmera, porque eu estou num computador que não tem câmera. Por isso é que eu não vou ligar. Peço desculpas. Tá bom, hein? Tranquilo. E aí, turma? Duas partes para vocês analisarem aí. A primeira, a doação é uma espécie de contrato unilateral. Eu acho melhor. Hã? Tá verdadeiro? Porque o Também sou conceito só aqui de doação é quando uma parte delibera por espontânea vontade para outra parte. Parte do seu Não, patrimônio. mas tem aquelas doações com condição. Ricardo. Com encargo. Mas só que eu acho que é porque a doação que não é uma espécie de contrato unilateral. Eu não me lembro mais. Eu não estou querendo abrir o código para eu testar. Mas são 4, eu acho que eu não sei. E doação dela não. Tu marcou o que, Lorena, aí? eu marquei que está errado, porque não é necessária a conjugação de duas vontades para a formação. E ainda mais porque eu acho que a justificativa é que está errada, né? Agora, Mesmo fala, que Lorena, sejam tá? necessárias. Tu É marcou porque, o quê, assim, Liz? eu marquei errado. E tu, Liz? Eu acho que precisa da conjugação de duas vontades. E a primeira parte? Mas não é só para efeito? Se precisa da conjugação, ele é bilateral, né? Vamos Mas não lá. é só para efeito? Hã? Não é só para produzir efeito? Não. Não, ele pode negar, não aceitar a doação, independente de ser com Não. encargo ou não. Ó, o gabarito dessa questão, sabe o que é? É certo, viu? Gabarito certo. Vou explicar para vocês. Aqui também é onde o povo confunde muito. É porque Tem duas classificações. o contrato Tem duas o contrato é unilateral, mas o negócio é que Exato. é bilateral. Exatamente. São duas classificações que se confundem, tá? Uma classificação é a respeito do contrato. Então, quando o contrato é bilateral ou unilateral, quando há uma prestação de apenas uma parte, tá? A prestação é de apenas uma parte. Ou seja, o sacrifício econômico é de apenas uma parte, tá? A doação simples, como está aqui, eu não especifiquei, mas aqui é a doação simples. Se fosse com encargo, eu teria colocado com encargo. Mas a doação simples, apenas o doador é que tem uma perda patrimonial. Então, beleza, é um contrato unilateral. Não há sinalagma. Os contratos unilaterais, eles se diferenciam, evidentemente, dos bilaterais, entre parênteses, sinalagmáticos, tá? Então, se você falar assim, esse contrato tem sinalagma, o que isso significa? Tem prestação e tem contraprestação. As duas partes estão tendo perdas patrimoniais. Há uma troca de patrimônio entre as partes. Isso se chama o quê? Sinalagma, tá? Agora, existe uma outra classificação, que já é a respeito dos negócios jurídicos, em que o que é analisado
é a quantidade de manifestações para a formação do contrato. Aí é outra coisa, tá? Aí eu venho com negócios jurídicos unilaterais e negócios jurídicos bilaterais. E quando eu falo disso, eu estou falando de quantidade de manifestações de vontade, tá? Unilateral, apenas uma manifestação de vontade. Exemplo, testamento. Tá? Exemplo, testamento. Promessa de recompensa, também. Agora, a doação é negócio jurídico unilateral ou bilateral? Ou seja, é preciso que haja as duas manifestações de vontade ou apenas uma? É preciso que haja duas manifestações de vontade, doador e donatário, tá? O donatário precisa receber. Precisa receber. Ele pode negar. Se ele negou, então o contrato não se forma. Agora, o que eu posso te dizer também, dizer para vocês, é o seguinte: essa aceitação do donatário pode ser tácita. Tá? Pode ser tácita. Eu até tinha complicado aqui a questão, mas ia ficar muita informação. Mas o ponto é, você tendo duas manifestações de vontade, expressas ou tácitas, você tem um negócio jurídico bilateral. Eu estou analisando quantidade de vontades, repito. E, quando eu analiso prestação e contraprestação, eu estou analisando a classificação sobre contrato unilateral e bilateral, tá? Então, a questão está certa. Ela trouxe as duas classificações. É espécie de contrato unilateral porque não é sinalagmático, apenas uma parte presta ou sacrifica patrimônio, mas, para sua formação, existe duas vontades, ainda que a do donatário seja tácita. Está corretíssimo aqui, tá? Vou colocar aqui só assim, cuidado com as classificações diferentes entre contratos uni e bi versus negócios uni e bi. Aqui eu analiso quantidade de vontades, e aqui eu analiso o sinalagma, né? Vou colocar assim para vocês aprenderem o que é. Sinalagma, prestação e contraprestação. Beleza? Captaram, né? Vamos seguindo aí. 4. No que tange à formação dos contratos entre ausentes, o Código Civil adota a teoria da agnição, que dispensa o conhecimento do proponente acerca da aceitação do oblato. É chato. Errado. É errado, Lorena? Errado. O código, ele adota a teoria da expedição, né, oficialmente, mas com as exceções da recepção. Certo. E tu, Liz, marcou o quê? Errado também, só não sabia essa explicação dela aí. Alguém marcou certo? Alguém marcou certo? Ninguém. Então, todo mundo errou, porque a questão está certa. Está certo? É triste isso, a vida do crente. Cuidado, porque a tua explicação até está certa, mas a conclusão foi errada. Eu tenho duas teorias. Eu só tenho duas teorias, tá? Primeiro, vamos lá. O que é o contrato entre ausentes? O que é o contrato entre ausentes? Pessoas que não estão na mesma... Pessoas que não estão no mesmo momento, ou virtual ou presencial. Elas estão à distância. Certo. Contrato via telefone é ausente ou é presente? É presente. Presente. WhatsApp, presente ou ausente? Presente. Presente. E-mail. Ausente. Ausente. Porque não é imediata, né, a comunicação. E no WhatsApp, vocês me mandam mensagem, eu passo uma semana para responder. Mas você é um caso à parte, a maioria é imediata. No meu caso, é o contrário, viu? Eu respondo e-mail mais rápido do que o WhatsApp.
Então, será o que diferencia essa questão do ausente e do presente na formação do contrato? Eu não vou apenas... Os momentos das manifestações das vontades. E o momento É. da ciência, assim, a forma Da como ciência. a ciência que a pessoa recebeu a mensagem. Do conhecimento, isso. O e-mail você não tem certeza, mas no WhatsApp você tem uma possibilidade de ter. Ó, aqui eu não vou apertar muito vocês, porque até a doutrina diverge, tá? O que é certo? O que é certo? Contrato entre presentes. Ou as pessoas estão no mesmo lugar e manifestam vontade simultaneamente. Esse é um contrato tipicamente presente. Contrato, as duas pessoas no mesmo lugar estão. Então, tipicamente presente. O que é certo também. Não há divergência. Contrato por telefone. Tá? Contrato feito por telefone também é presente. Você está falando comigo. Então, o contrato está se formando ali. Não é contrato ausente, embora você esteja no Havaí e eu esteja em Teresina. Tá? Agora, essas ferramentas que eu acabei de mencionar, a doutrina diverge. E-mail, WhatsApp, não sei o quê. Pablo Stolze entende que é presente. O Tartucci já entende que é entre ausentes. Tá? Entre ausentes. Então, como há uma divergência aí, uma divergência, digamos assim, bem paritária, Tartucci e Stolze, então fiquem apenas com essa informação, porque se cair uma objetiva, vai cair ou o telefone, tá? Ou o contrato normal presente. Entre ausentes, você não tem uma simultaneidade de manifestações de vontade, tá? Beleza, então o contrato entre ausente é isso, tá? O que é certo também é que o contrato entre ausentes é aquele, por exemplo, via cartas. Ninguém usa mais isso, né? Mas a doutrina ainda traz. Contrato via carta. Não é entre presente, é entre ausente. Aí, vamos lá. Na formação do contrato, primeiro, vamos lá. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês ainda preliminar. Você tem a proposta, evidentemente, e você tem a aceitação. Essa aceitação você pode chamar de quê? De oblação. Tá? E a figura aqui, portanto, é o oblato. Beleza? Aqui é o proponente. Aqui é o primeiro ponto, porque essas nomenclaturazinhas aqui são chatas, tá? Quando aparecer o oblato, é o aceitante. Vou colocar aqui. Oblato é o aceitante. Aí, vamos lá. Imaginem um contrato entre ausentes. Imaginem eu aqui comprando um produto, sei lá, de alguém que está lá nos Estados Unidos e faça um pedido aqui via e-mail. Vamos ficar com o e-mail, imaginando que o e-mail seja ausente. Esse contrato se forma quando? A pergunta é essa. Se forma quando o meu oblato, ou seja, o meu aceitante lá nos Estados Unidos, toma ciência da minha proposta, quando ele aceita a minha proposta, quando a aceitação dele chega para mim. A pergunta é essa. Tá? A pergunta é essa. Eu, proponente, preciso saber sobre a aceitação, eu preciso tomar ciência da aceitação ou não? O que o Código Civil diz? Eu, proponente, enviei a proposta, fiz a proposta, é evidente. O meu oblato, lá nos Estados Unidos, emitiu a aceitação. Eu preciso saber da aceitação dele para que esse contrato esteja vigente? Primeira pergunta. Não precisa. O Código Civil é expresso. Eu, proponente, não preciso tomar conhecimento, como regra, não preciso tomar conhecimento da aceitação. Portanto, a teoria, realmente é a teoria da agnição, tá? O que é a agnição? É a ausência de conhecimento sobre alguma coisa. Essa teoria da agnição, ela se contrapõe à teoria da cognição. Tá?
Beleza, então a primeira parte vocês captaram. Eu, proponente, não preciso tomar conhecimento da aceitação. Teoria da ignição, tá lá no Código Civil. Aí, a teoria da ignição é aqui entra, Lorena. Aqui é que entra as especificações dela. Beleza, se eu não preciso tomar conhecimento, da aceitação, a partir de que momento esse contrato está formado? É da expedição da aceitação ou da recepção da aceitação. Porque, ainda que eu não precise tomar conhecimento, se questiona se eu, Caio, na condição de proponente, preciso receber. Mesmo que eu não saiba, mas eu preciso receber ou não. Aí é que está. Código Civil, como regra, adota. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu vou colocar isso aqui? Então, vou colocar assim. CC adota teoria. Vamos só buscar no código aí qual é o artigo, tá? Vocês podem até me ajudando aí. Adota a teoria da ignição na sua modalidade expedição, que se contrapõe à modalidade recepção. Vocês estão pegando aqui, né? Estou sem meu quadro de costume, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos só para o código, deixa eu só ver aqui qual é o artigo. É lá pelo 430. 427. 427, 428, é. Ó, 427. Vou copiar e colar porque é a tela que está aqui. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela. Não é esse não, mulher. Aí tem o 428, que é o desde... Não é isso que quer, não? Não. Ah, sim, 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Exatamente. Exceto. É esse. 434. Sim. Ó. 434 tá aqui, ó. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde a aceitação. Desde que a aceitação é expedida. Tá? Então, o ponto é esse aqui, ó. A aceitação é expedida. Então, vejam que não precisa que o proponente receba ou tenha conhecimento da aceitação. Basta que o aceitante ou oblato emita ou expressa a sua aceitação. Então, a regra é essa. Vocês podem até puxar aí no 434 de vocês e coloquem aí, ó. Teoria da ignição, modalidade expedição. Tá? Aí, ele traz as hipóteses excepcionais, exceto, vamos lá, os casos do artigo antecedente, esses casos aqui do artigo antecedente é a hipótese de retratação, ou seja, o aceitante ou oblato, ele emitiu a aceitação, mas ele conseguiu emitir tempestivamente a retratação de sua aceitação. Ele disse, beleza, eu aceito, sei lá, minutos depois ele disse, não, me equivoquei, estou retratando a minha aceitação. Então, ele se retratou tempestivamente. Vou até colocar assim, retratação tempestiva. Tá? Aí, aqui é a hipótese excepcional. Por quê? Porque no contrato, eu posso dizer assim, tá, mas meu aceitante ou meu oblato, eu vou considerar que esse contrato está aceite ou aceito no momento em que eu receber a resposta, tá? Para eu tomar conhecimento dessa resposta. Então, aqui, eu posso até colocar assim, ó, ignição, modalidade, recepção. Necessidade de vir de forma expressa, né? Vejam que aqui continua sendo a ignição e não cognição, porque o código, ele não diz assim, se o proponente se houver comprometido a tomar conhecimento da aceitação. Se fosse assim, não seria ignição, seria cognição. Aqui basta que a aceitação chegue na caixa postal da pessoa. Basta que, se for de WhatsApp, os dois
talinhos lá fiquem azuis. Azuis não, verde, né? Verde, porque o verde é o que chega. Azul é que me dá a ciência. Então, basta que os dois talinhos fiquem verdes, tá? Por quê? Porque no momento em que os talinhos ficam verdes, a resposta chegou. Se tu lê ou não, aí é problema teu. Mas a resposta chegou, tá? Talinho azul, cognição. Beleza? Então, aqui é de forma excepcional. E aqui a terceira hipótese é uma hipótese em que se firma um prazo para que a aceitação chegue e ela não chegou no prazo. Tá? E aqui o contrato não está formado. Mas o 434, como regra, traz a teoria da agnição em sua modalidade expedição. Beleza? E é exatamente como está aqui. Ó. Anotem isso no código de vocês, importante. Uma questão como é que ela está aqui, ó. No que tange a formação dos contratos entre ausentes, o CC adota a teoria da agnição, que dispensa o conhecimento do proponente acerca da aceitação do oblato. Tá certo? Exatamente isso. Vejam que a nomenclatura é chata. Se você não pegar essa nomenclatura, fica difícil, até de entender, né? Mas pegando a nomenclatura, a coisa fica mais fácil. Vocês entenderam, né? A cara de vocês de novo, que eu estou olhando. Travou. Travou de novo. Travou, Caio. Vocês estão me vendo ou não? Sim, Tô. sim, sim. Voltou agora. Só travou, mas voltou. Tá, beleza. E, Caio, Oi, vai lá, Enio. só uma perguntinha com relação à questão do e-mail. Imagine só que houvesse um lapso temporal aí de 5 minutos entre o envio e a recepção do e-mail. Ou seja, eu enviei o e-mail às 15 e o e-mail chega na tua caixa às 15h05, certo? Certo. Se a gente considerar que o contrato, que o aceite aconteceu às 15, eu estou adotando a teoria da ignição na modalidade do 434, certo? Que não seria a recepção. Certo. Certo. Se a gente admitisse o aceite às 15h05, que é na hora que chega na caixa do proponente, independentemente de ele abrir ou não, seria a ignição na modalidade recepção. Exatamente. Se eu condicionasse isso à leitura do e-mail, aí seria cognição e não agnição. Exatamente. Exatamente. Ok. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá. Se eu disser assim, se eu não disser nada no contrato, a regra é qual? Agnição e expedição. O contrato se formou às 15. Uhum. Tá? Inclusive, se houver cláusula no contrato Perfeito. assim, você pode aceitar até 15 horas. Você pode aceitar Certo. até 15 horas. Você me envia 15, chega 15h05. O contrato está formado ou não está formado? Neste caso, tá formado. Está formado. Por quê? Porque a regra é a expedição. Sim. Se você me comprovar que... Gente, travou tudo ou foi só o meu? Tereza, você está ouvindo a Foi gente? só o teu, Tereza. Tá normal. Tá normal. O meu também tá normal. Tereza saiu, é o dela que deve estar ruim lá. Viu, Enio? Então, assim, Tá. regra é expedição. Se tu me Sim. comprovar que expediu 15, o contrato está formado. Eu não Perfeito. posso, eu, proponente, não poderia chegar e dizer assim, ó, para mim só chegou 15h05. Por quê? Porque isso deveria estar expresso no contrato. Se eu colocasse no contrato assim, o contrato estará formado até as 15 horas, condicionado à recepção do aceite. Aí, beleza. Aí não estaria formada porque eu recebi 15h05. Beleza? Tá. Então, vejam Perfeito. só. São basicamente são dois núcleos que vocês precisam entender. A agnição e a cognição. Entenderam isso? Depois entendam que a agnição se biparte em expedição e recepção, tá? E aí você tem a regra do 434, por isso que eu digo, marquem no vademecum de vocês, circulem o 434, coloquem teoria da agnição, modalidade expedição, no caput, e no inciso 2, coloquem agnição, modalidade recepção, tá? Vamos seguindo aqui, turma. Os contratos aleatórios contrapõem-se aos contratos comutativos, no que tange à existência de risco,
eis que nos últimos comutativos, inexistindo risco, as prestações e contraprestações são certas e determinadas, ao contrário do que ocorre com os primeiros, os aleatórios. O que vocês marcaram aí? O que é um contrato aleatório? A parte pode dizer se executar ele de diversas formas. Contrato de Não é risco. isso. Não, é contrato que envolve riscos, né? Alha. Uhum. Sorte e azar. Exatamente. Tem outro nome? Tem, Lorena? Eu só sei o latim. Fala latim Eu aí. adoro esse nome. Emptio spei e emptio rei speratai. Aí, na verdade, são espécies. Né? São as espécies, né? São Eu quero um sinônimo. Quero um sinônimo de de contrato. aleatório. Deixa eu ver, não me lembro. É importantíssimo que vocês saibam esse sinônimo. Meu Importantíssimo. Deus do céu. Até porque tem informativo do STJ que traz o sinônimo. Tá? Contrato aleatório ou derivativo. Derivativo. Anotem. Derivativo? Sim. É sinônimo de aleatório, não sabia, não. Pois é. Contrato derivativo é contrato aleatório, ou seja, que condiciona a existência de alha, risco. Por que é importante? Por que é importante vocês saberem disso? Vamos logo responder a questão, depois eu chego onde eu quero. Então, beleza. Contrato aleatório tem alha, tem risco. Contrato comutativo, que é o que se contrapõe ao aleatório, não tem risco. Então, muito simples. Aqui é uma classificaçãozinha que é básica de direito civil, viu? Isso aqui vocês têm que saber. Então, o gabarito está certo. Agora, para apertar a coisa aqui, eu poderia perguntar para vocês assim: contratos aleatórios ou contratos derivativos são passíveis de revisão por aplicação da teoria da imprevisão? Repita a pergunta. Vou perguntar de novo. Contrato derivativo ou aleatório submete ou pode se submeter à teoria da imprevisão para fins de revisão? Boa pergunta. O que vocês acham? Imaginem, raciocinem. O que é um contrato? Acho que sim. Eu tô achando que sim também. Ou só os contratos comutativos, ou seja, aqueles que não têm risco, é que se submetem à teoria da imprevisão? Eu acho que pode se submeter à teoria da imprevisão também, o aleatório. Como? Não me... Isso. Vocês têm que... raciocínio. O que é um contrato aleatório e derivativo? Presta atenção. É um contrato que o risco é inerente ao próprio contrato. O risco já está dentro do contrato. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Deus o livre, né? Nos livre disso. Mas vamos lá. Vamos supor que fulano de tal não tenha plano de saúde. Tá? Não tem plano de saúde. E aí, ele decide fazer um plano de saúde. Tá? E no primeiro dia que ele assina o contrato lá prevê, né, os atendimentos de emergência sem carência. Então, ele pagou lá o planozinho de saúde de R$100. E no primeiro dia, ele precisou de um atendimento de emergência de R$50 mil. O plano de saúde pode simplesmente dizer assim: eu quero revisar esse contrato porque a minha prestação se tornou excessivamente onerosa. Não. Dado que eu não estava prevendo, dado seria imprevisível que você ia sofrer um acidente. O teu acidente foi um fato de terceiro ou foi algo imprevisível. Então, diante dessa imprevisibilidade que me causou um prejuízo, eu quero rever esse contrato. Pode o plano de saúde fazer isso? Não. Não. Mas aí o caso do plano de saúde, os riscos eles já são, eles são assegurados, eles já devem ser presumidos.
E o que Mas é não? um contrato derivativo, se não é isso? É exatamente isso. É um contrato que traz o risco como elemento fundamental. Eu estou só exemplificando um tipo de contrato Mas aleatório. se for um risco que não tem nada, que é um risco totalmente fora, não é que eu quero dizer, assim, não tem nada a ver com aquele tipo de atividade. Eu acho que é nesse caso. Exatamente. Caio, Agora você chegou no ponto. Vai, Enio, pergunta logo. o que eu estava pensando é que era possível porque o fato do contrato ser derivativo não anula a possibilidade de acontecer, de ter uma lesão superveniente, porque a desproporção é, sei lá, absurda. Sei lá, imagina um contrato comercial em que o valor do bem fornecedor aumentou, sei lá, 1000 vezes. Uhum. É o que a gente teve muito tempo. Então, assim, Desculpa, ainda. Continua. não, era só isso. Eu acho que se a gente não permitisse a adoção da teoria da imprevisão, a gente estaria dizendo que no contrato derivativo não haveria a possibilidade de lesão em nenhuma circunstância. E parece que isso seria um desprestígio da boa-fé objetiva. O ponto Talvez do seja até um dia de prova mesmo aí, porque assim, é muito característico agora dos contratos que durante a pandemia, né? Mesmo aleatórios, derivativos, alguns contratos tiveram que ser renegociados por causa da situação excepcionalíssima. Vamos lá. O ponto Os contratos, Vai lá, Williana. eu acho que é um enunciado, os contratos aleatórios, eles podem se tornarem excessivamente onerosos, desde que não diga respeito à parte contratual aleatória. Ele chama de além. É isso aí. Se eu conseguir captar o que tu disse, é isso que é o que a Liz falou, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Jurisprudência do STJ. Jurisprudência do STJ. Contratos derivativos não se submetem à teoria da imprevisão. Certo. Tá? Não se submetem à teoria da imprevisão. Por quê? Porque a alha ou o risco é parte substancial do contrato. Quando se contrata dessa forma, se espera exatamente uma imprevisibilidade. Tá? É exatamente o caso que eu trouxe para vocês. Ora, se eu já trago que eventos imprevisíveis, ou infortúnios, ou sinistros, podem acontecer, eu não posso depois querer revisar se o imprevisível, entre aspas, se confirmou. Tá? Então, peguem isso, jurisprudência do STJ. Agora, há um enunciado doutrinário, que a Liana lembrou, e que a Liz foi bem no raciocínio, que complementa esse julgado do STJ, que diz assim, tá, beleza, STJ, você está certo, mas, perceba, existem riscos estranhos à relação contratual que podem acontecer. E aí, se essa área for estranha, ou esse risco for estranho ao contrato, como se fosse uma espécie de risco externo ao contrato, aí eu posso aplicar a teoria da imprevisão, tá? Então, a informação completa é essa. Jurisprudência do STJ não admite teoria da imprevisão para contratos derivativos ou aleatórios, e a doutrina admite de forma mitigada se esse risco for externo ao próprio objeto contratual, tá? O ponto é exatamente esse. Vamos responder uma questão? Deixa eu só complementar aqui. Então, beleza, aqui o conceito vocês pegaram, e aí eu vou só trazer o que a doutrina classifica, que vocês sabem. Isso aqui vocês decoram, né? Todo mundo decora isso aqui. Vou colocar assim, contratos aleatórios, tem duas espécies, né? Quais são as espécies? Emptio rei e emptio SPEI e reisperatai. SPEI. Não, é emptio SPEI e emptio reisperatai. Verdade, que é SPEI. Que é a espera da coisa. Assim, né? Mais ou menos assim. Vocês que viram para ver como é que é. Aqui, um ajuste ou um contrato de esperança da coisa. Esperança da coisa. E aqui é um contrato
de coisa esperada, A quantidade, né? mais quantidade, vamos lá, incerta, vou colocar assim. Uhum. Então, são duas modalidades. É muito comum isso daqui, a gente pensa que não, mas isso aqui é muito comum. Onde que isso aqui é comum? Contrato safra, né? Contrato de safra. É o que é mais comum. Você contrata a safra. O banco faz muito isso. Cédula de produto rural, né? CPR, cédula de produto rural. Eu vou te emprestar 1 milhão e vou receber em safra. Aí, vamos lá. Em tese, o banco pode fazer duas coisas. Ele pode contratar pela cláusula de cima ou pela cláusula de baixo. É mais seguro para ele contratar pela cláusula de baixo. Por quê? Porque o contrato se aperfeiçoa se a coisa existir, ainda que de quantidade variável. Então, assim, a safra aconteceu. Se foi 10 toneladas ou 12, beleza, está dentro da minha área. Agora, se ele contrata pela esperança da coisa, se ele diz assim, eu vou te emprestar dinheiro e tu vai me dar a safra. Se a safra não acontece, aí pronto, você perde o dinheiro, tá? Dentro do seu risco. Você se contratar dessa forma, tá? Então, aqui é o de cima é a esperança da coisa, o de baixo é coisa esperada, mais quantidade incerta, tá? Então, tem essas duas modalidades aqui. Na verdade, aqui é ímpeto. Ímpeto. Pronto. Beleza, então, esse é o contexto conceitual. Eu vou levar vocês para uma questão que trouxe essas informações que eu estou trazendo aqui. Deixa eu ver aqui qual será. É exatamente essa daqui, ó, questão 11. Questão 11. E foi de PGE. O Banco X emprestou à cooperativa agrícola recursos para custear o plantio do milho. Como contraprestação, ficou pactuada a entrega de metade da próxima safra. Tá? Havia uma cláusula com uma estimativa de que fossem colhidas 2 toneladas do cereal, mas a variação para cima ou para baixo seria desprezível para os contratantes. Primeiro ponto. Aqui, evidentemente, nós estamos diante de um contrato comutativo ou aleatório? Aleatório. Aleatório. De que espécie? Empty spei ou empty rei speratai? Do rei speratai. Rei speratai. Eu estou contratando coisa certa, mas de quantidade variável. Beleza? Mas o ponto principal estou diante de um contrato derivativo ou aleatório. Beleza. Vamos lá. Por uma combinação de fatores climáticos, a safra foi a maior já vista. A safra foi a maior já vista em todos os tempos, chegando a 20 toneladas. Vejam, a gente estava esperando 2 e chegou a 20. Além disso, devido a confrontos internacionais, o preço das commodities agrícolas disparou no mercado. Isso aqui é caso real, isso aqui, viu? Isso aqui aconteceu demais. A cooperativa, então, ajuiza ação revisional, alegando que, neste caso, os juros seriam elevados em mais de 100%, o que, inclusive, demonstraria enriquecimento sem causa da instituição financeira. Nesse caso, a demanda deverá ser julgada. Vejam o seguinte, aqui a coisa se tornou desproporcional para a parte, não foi para o banco, se tornou para a parte, tá? A colheita, que era de 2 toneladas, foi de 20 toneladas. Então, a parte está querendo baixar os juros. Pô, o meu contrato aqui que você me emprestou 1 milhão, você colocou a taxa de juros aqui de 10% para 2 toneladas, mas aconteceu aqui que foi 20 toneladas. Então, vamos baixar a minha taxa de juros. Porque aconteceu fatores imprevisíveis e, para mim, ficou ruim. Pergunta, pode ou não pode fazer isso? O que vocês marcaram aí na 11? Que não pode? Vocês marcaram o que na 11? A, B, C, D ou E? Eu marcaria a letra A. Quem marcou E aí? Alguém falou E? Não, marquei a letra A, eu.
Tu marcou o que, Elis? Eu estou em dúvida na A e na E. Mas eu acho que eu ia de A também. Resposta letra A. Resposta letra A, viu? E a explicação é exatamente a que eu dei. Contrato derivativo não se submete à teoria da imprevisão, tá? Eu acho, assim, que quem não sabia disso, dificilmente marcou A ou E. Foi aí entre B e C. Porra, aqui tá claro que houve uma desproporção. Eu só tenho que saber se é Código Civil ou se é consumidor. E aí, se for Código Civil, eu aplico teoria da imprevisão. Se for Código Consumidor, eu aplico teoria do rompimento da base objetiva. Quem não sabia do julgado. Se eu não tivesse explicado para vocês, eu acho que vocês iam ficar entre B e C, tá? Mas aprenderam que em contrato aleatório derivativo, em regra, não se aplica a teoria da imprevisão. Vejam que esse caso se encaixou perfeitamente tanto na jurisprudência do STJ como no enunciado de doutrina. Por quê? Porque aqui a imprevisão foi uma imprevisão interna. Foi uma imprevisão e vamos dizer assim, foi um fator, uma área esperada. Pô, fator climático, tu planta e tu não vai considerar o clima. É lógico que está dentro do meu risco. Agora, vamos supor que, sei lá, o Brasil, se for o caso brasileiro aqui, o Brasil assinou uma declaração de guerra com a Argentina, e a Argentina veio e bombardeou a safra. Aí, lógico que está totalmente fora da minha área. Está totalmente fora da minha área. E aí, sim, eu teria pano para manga para eu revisar esse contrato. Porque, ainda que seja um contrato derivativo, a área que se confirmou no caso concreto é externa à minha atividade econômica. Tá? Então, peguem isso daí. Beleza? A praga, ele entraria na interna também? Com certeza. Você planta, é lógico que você tem que saber cuidar da praga, do clima, da terra, de tudo isso, tá? Agora, por exemplo, se for uma praga, na questão vier dizendo que é uma praga nova, não tinha conhecimento, aí entraria na externa. Né? Aí, assim, vamos lá, aí ir para o caso concreto, e aí é questão de interpretação, né? Como não tem julgado, para nós aqui, para fins de concurso, não importa, mas seria uma discussão. Eu ia, na qualidade de defensor da parte, ia tentar afirmar que é externo. E o banco ia dizer que era interno, entendeu? Vamos lá, então vamos voltar para cá. 6. Rapaz, essas primeiras questões aqui que eu coloquei para vocês, tem umas boas, viu? Essa daqui, pelo menos, eu estou achando muito boas. Vamos lá. A cláusula de vedação ao venire contra factum próprio decorre da perspectiva objetiva da boa-fé e da dimensão subjetiva da segurança jurídica. Bagaceira. Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Eu também acho. A primeira parte está fácil, né? Sim. Vedação ao venire, perspectiva objetiva da boa-fé. Tranquilo, tranquilo. Agora, a dimensão da segurança jurídica é objetiva ou subjetiva? Eu acho que é subjetiva nesse caso. O que é a dimensão subjetiva da segurança jurídica? Eis a questão. Mas está relacionado aos sujeitos, os sujeitos da relação processual, do comportamento dos sujeitos nessa relação. E, Fernando, a impressão minha, tu tá com óculos escuro. Tá falando comigo, é? Só tem tu de Fernanda. Não, é óculos de grau. É porque tá na sombra aqui, né? O que é Lorena? O que é Lorena? Ok. O que é a dimensão subjetiva da segurança jurídica? Eu acho que é a expectativa que a pessoa tem daquele negócio, né? Dos efeitos do negócio. Não seria isso, não? Já que é subjetivo. A proteção da expectativa legítima. Exatamente. E a objetiva? O que é objetivo? Objetivo é exatamente do comportamento, né? Da conduta, do comportamento esperado. Não, aí tu tá dizendo a mesma coisa. Mas não é o comportamento objetiva?
Você está falando de boa-fé. Estou falando de segurança jurídica. Ah, de segurança jurídica. Ih, não sei não. Mas quem diz que a segurança jurídica é um instrumento de endossegurança do próprio ordenamento, né? Mas isso aí viajou demais aqui, porque eu perguntei. O que eu perguntei quais são as duas dimensões da segurança jurídica. A gente tem a dimensão objetiva e a subjetiva. A subjetiva, vocês já acertaram. Subjetiva, proteção da confiança ou da legítima expectativa. Beleza. Isso aí é a dimensão subjetiva da segurança jurídica. E a objetiva? Que seja mesmo do aspecto do próprio contrato mesmo, da própria relação. Na segurança jurídica, vou logo dizer para vocês, é aquela cláusula que está lá na Constituição Federal que garante o quê? Garante a coisa julgada, o ato jurídico e o direito adquirido. Peguem lá no artigo 5º da Constituição de vocês, identifiquem esse inciso, circulem e coloquem assim, dimensão objetiva da segurança jurídica. Tá? Beleza. Aí, sobre segurança jurídica. E aqui, vejam que eu contextualizei duas proteções para um mesmo fato. Tá? Eu vou dizer para vocês, a Alice está aqui, viu? Ela vai já entrar aqui. Entra, Tchê. Não foi pro colégio hoje e está dentro do risco esperado que ela entre aqui, tá? Está dentro da minha área. É uma área interna, né? Perfeito. Então, eu contextualizei duas garantias para uma mesma coisa. A garantia da boa-fé objetiva, tá? E a garantia da segurança jurídica, na sua perspectiva subjetiva, porque ambas dizem respeito ao quê? À proteção da confiança ou proteção da legítima expectativa. Aqui, se eu tivesse no meu quadro, eu iria puxar uma seta para cima, colocando dimensão objetiva da boa-fé. Da segurança jurídica. Da segurança jurídica. Não, objetiva da boa-fé. E dimensão para baixo, a setinha para baixo, dimensão subjetiva da segurança jurídica. É a mesma coisa, tá? As duas se confundem, que é exatamente a proteção da confiança ou proteção da legítima expectativa. Perfeito. Tá? E aí o venire está exatamente nesse contexto. Porque o que é o venire, se não a proteção da confiança, se não a vedação de comportamento contraditório. Tá? Então, se eu estou vedando comportamento contraditório, para evitar exatamente a surpresa, eu posso, na qualidade de vítima, invocar esses dois fundamentos, tá? Dimensão objetiva da boa-fé e dimensão subjetiva da segurança jurídica. Exatamente isso aqui. O venire, ele decorre de qual teoria, vocês sabem? Venire? Sim, o venire, a vedação ao venire. Qual artigo? Não, qual artigo não. Qual teoria? Exatamente. Da boa-fé contratual, né, não? Não, mas assim, de forma específica. O venire tem uma ligação específica com uma teoria. Teoria dos atos próprios? Exatamente, teoria dos atos próprios. Teoria dos atos próprios. Ah, sim, aqui, é mesmo. Dentro dessa teoria, rapaz, eu estou sentindo uma falta danada de fazer seta, viu? Vocês me perdoem. Dentro dessa teoria, vocês me partem aí em não o venire, né? Que é o venire, que é uma vedação. 2 tracinhos e uma setinha. Mas é porque eu queria vir partindo para cima e para baixo, entendeu? Aqui você tem um venire, contrafacto. Vou botar só o venire, que e vocês têm o coque. Ambas são espécies da teoria dos atos próprios, tá? O que difere uma da outra? O que difere o venire do cucoque? O tucoque é uma defesa, né? Deriva da defesa, exceção de
de contrato não cumprido. Eu não vou exigir que você cumpra se eu não cumprir a minha parte, não é isso? Não, qualquer aquele até tu. Até tu. É, De pois onde é, você tu qualquer espera que filho tenha mesmo. uma. Lorena, tu me trouxe um exemplo, tá? Mas o conceito não é esse, não. Ele é gerado Pois pelo é. abuso de direito, né? Não é um abuso? Quando alguém viola Quando alguém viola, uma norma jurídica. é por aí. É por E aí. tenta tirar proveito depois dessa violação. Exatamente. Tenta Exatamente. aproveitar dessa conduta, né? Exato. Ó, vamos lá. Ambas, aqui é igual Pepe e Neném, viu? São muito próximas, parecidas, mas não são iguais. De novo, ambas decorrem da boa-fé objetiva, ambas têm ligação íntima com a teoria dos atos próprios, mas elas têm uma sutileza que elas diferem, tá? Nas duas, vamos lá. No venirem, eu tenho ação 1, mais ação 2, que é contraditória. Tá? Exatamente. O próprio agente que está aqui. Aqui eu estou proteção, a confiança ou legítima expectativa. Legítima expectativa. Tá só confiança aqui, mesma coisa. No TUCOC, eu tenho uma ação 1, tá? Mais uma ação 2, tá? E, vejam só, ela é contraditória, ação 1. Vou já explicar a diferença. Mas aqui eu estou protegendo tanto a confiança, proteção da confiança, como eu estou protegendo também, sabe o quê? Proteção do sinalagma. Vou já explicar para vocês. Sinalagma. Ou do equilíbrio contratual. Há uma diferença entre essas ações aqui? Vou até botar de outra cor aqui. Aproveitar aqui minha habilidade Word, mudar a cor. Primeiro, há uma diferença entre essas ações aqui e essas ações aqui, tá? Há uma diferença substancial. Qual é essa diferença? A Uiana trouxe muito bem. Uma dessas ações aqui, a primeira ação, é uma ação violadora, tá? Ou barra ilícita. Então, aqui há uma diferença substancial, porque percebam, no venire, se eu analisar isoladamente as ações, eu tenho duas ações legítimas. No venire. O problema não é a qualidade de uma dessas ações. O problema é que elas se contrapõem. Tá? Diferente do TUCOC. Por quê? Porque no TUCOC eu tenho uma ação violadora ou uma ação ilícita e depois eu pratico uma outra ação que contradiz essa ação ilícita, né? Surpreendendo a parte. Aqui também é muito comum que vocês vejam, sabe o quê? Proteção ou vedação à surpresa, que também está muito relacionado a isso, tá? Vamos lá para exemplos. Para ficar mais claro. Daqui vocês pegaram, né? Vocês pegaram até aqui? Uhum. Vejam só. De partida, fiquem com essa informação, tá? No TUCOC, você tem uma ação violadora. Você viola alguma cláusula e aí você exige um comportamento que não faz sentido em relação a essa minha violação. E aí a Lorena trouxe muito bem o exemplo, que é o quê? A exceção do contrato não cumprido. Aqui é um exemplo claro de TUCOC. Primeiro, o que eu faço? Eu não cumpro a minha parte, eu estou praticando a primeira ação, que é violadora ou ilícita. E aí, a minha segunda ação, sabe qual é?
exigir que você O pratique. outro cumpra. Vejam só como elas são contraditórias. Como é que eu não estou fazendo a minha parte e estou pedindo para a outra parte fazer a dela? É um caso clássico de Tucoc, exceção do contrato não cumprido. Vejam que a primeira ação é uma ação ilícita, violadora. Por quê? Porque eu não cumpri. Então, é um ilícito civil. Tá? No venire, não há essa violação, propriamente dita. É basicamente o que acontece, é uma incompatibilidade entre as ações. Exemplo claro, daqui, vou colocar para vocês aqui. Exemplo claro, quem pode me dizer aí? O venire? Sim. Vou ver se treinar meu latim aqui. Quando vocês pensam? Exemplo clássico do venire é a apresentação do antecipado do cheque pré-datado. Exemplo muito bom. Exemplo muito bom. Vou colocar aqui, mas eu quero outro. Antecipada. Ó, enquanto vocês pensam no outro, eu vou explicando aqui esse exemplo. Também cai muito esse exemplo que a Fernanda trouxe, tá? Apresentação antecipada de cheque pré-datado. Primeira ação, firmar o cheque pré-datado. Isso é lícito ou é ilícito? É lícito. É lícito. Evidentemente é lícito. Mas a apresentação desse cheque apresentado de forma antecipada contradiz a assinatura ou a concordância dessa pré-datação, tá? Essa segunda ação é lícita ou é ilícita? O que vocês acham? A apresentação antecipada. Ela é lícita, mas decorre dano para outra parte, e aí eu acho que acaba sendo ato ilícito, porque se for lá para o artigo 194, né, fala que ela abusou do direito que ela teria. Isoladamente, as duas são lícitas. Só que como a segunda é contraditória à ação primeira, ela acaba sendo ilícita. Exatamente, exatamente. O que torna aí, o que gera dano, viu, Demis? É o conjunto da obra, tá? O conjunto da obra. Não é propriamente a apresentação. A apresentação é lícita, tanto que o banco paga. O banco paga. O banco não pagaria se fosse lícita. Agora, o conjunto da obra, o fato de eu ter aceitado a pré-datação e no momento posterior eu me comportar de maneira contraditória, aí sim eu tenho um ilícito passível de responsabilidade, tá? As duas consideradas isoladamente são lícitas, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui anotado, Caio, é o artigo 330, que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir... Exatamente, esse aí que eu ia falar agora. Mas isso aí não é supresso reto? Exatamente, exemplo. Supresso e surresso. É exemplo de venire, tá? Também é exemplo de venire. Por quê? Porque você tem primeiro, você firma um compromisso de que vai apresentar naquela data, mas se comporta... Travou. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Me ouvindo? Me vendo? Não. Sim. Beleza. Supresso e surrécio. Exemplo de venire. Por quê? Porque você firma uma data, mas se comporta aceitando outra data, ou outro local, como a Fernanda trouxe. Depois, você não pode exigir, depois que a boca está torta por causa do cachimbo, você não pode exigir responsabilização pelo fato de o contrato formal estar falando outra data, né? Então, a supresso e a surrécio também são exemplos de vedação ao venire, tá? Então, vejam aqui como vocês têm latim para aprender, ó. Vocês têm um venire, cuja aplicação prática pode ser exemplificada com a supresso e a surrécio, sobretudo no tempo do pagamento e no local do pagamento. É o artigo 330, né? Falou? É o 33. 330. 330. Eu estou anotando aqui também uma súmula, que é a 370, que é a que eu falei, do dano moral. Do dano moral, né? Vai lá, súmula. 370 do STJ. STJ. E aí, vamos mais para mais latim. Vocês têm um Tucoc,
cujo exemplo clássico é a exception non-adplant contractus. Viu? Então, bastante coisa. Mas elas são diferentes. Vejam como elas são diferentes. São muito próximas, ambas derivam da teoria dos atos próprios, mas elas, na sua estrutura, são diferentes. Tá? Porque no Tucoc, para vocês, assim, de uma forma bem clara, e não esquecer mais, no Tucoc, se você analisar uma das ações, uma delas é ilícita. Uma delas, de forma isolada, é ilícita. Tá? Beleza, então é isso. Aprenderam, né? Em relação a esse ponto aqui de cima, eu já falei, né, da dimensão, que é da dimensão da segurança jurídica, que tem a objetiva e a subjetiva. Pode só retomar rapidamente. Que não... Olha lá. Daqui das dimensões? Da dimensão subjetiva da segurança jurídica. Vamos lá. Dimensão subjetiva e objetiva, segurança jurídica. Dimensões. Você tem a objetiva, que é a proteção constitucional à coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Aí vocês vão fazer o exercício que eu falo sempre. Anotem no vademecum de vocês. Peguem aí esse artigo e puxem lá a dimensão objetiva da segurança jurídica e a dimensão subjetiva. Qual é o artigo? É o artigo 5º, algum inciso aí, que eu não sei qual, viu? Procurem algum inciso aí. Subjetiva, proteção da confiança ou legítima expectativa. Pronto. 36. Beleza? 36. É o 36, né? Isso. Artigo 5º, inciso 36. CF. Beleza? Pegaram bastante coisa aí, né? Então vamos seguindo aqui o barco. E o gabarito, que é o que importa, é certo aqui. Sétima. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Tem 18 pessoas aqui, né? Ver se tem alguém aqui da turma do... Vamos lá. E obrigado, viu, turma? Obrigado por aparecerem e me proporcionar estar com vocês de Caio, novo. a Fernanda está falando. Fala, Fernanda. Não, não é a Fernanda, não. Acho que é a Mara. Eu acho que ela é Mara. Mara, que tá baixo o teu áudio, Mara. Não tô ouvindo, não. Baixo. Mara, tá muito próximo do mínimo, viu? Muito próximo do mínimo aí teu áudio. Não tô ouvindo. Ela tá pedindo para voltar porque ela não conseguiu anotar algum detalhe. O que foi que você não conseguiu anotar, Mara? Tá aqui. Rapaz, tu é bom de ouvido, viu, bicho? Não ouvi nada disso. Eu vou mandar uma foto. Aí, eu vou mandar uma foto da tela aqui. Tô tirando Mas tá aí na tela aí, ó. Eu vou mandar no grupo. Depois eu salvo esse arquivo aqui, que eu tô fazendo no Word, e jogo lá no grupo para vocês. Ah, valeu. Vamos seguindo aqui. Questão 7. Analise a alternativa correta sobre os contratos bilaterais. Vamos lá. As perdas e danos não dependem da imputabilidade da causa da resolução por inadimplemento. B. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, na hipótese de execução continuada ou diferida, com extrema vantagem para outra, em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. A onerosidade excessiva no Código Civil enseja apenas a resolução, não se autorizando que se peça a revisão do contrato. É errado. Como está todo mundo aqui estudando para a Procuradoria, eu olhei os alunos, eu vou confessar para vocês o seguinte, eu acho as questões de procuradorias muito mais difíceis do que as questões de magistratura e MP. Por exemplo, essa daqui,
que fala que a onerosidade excessiva enseja apenas a resolução, não se autorizando a revisão do contrato, é muito tosco isso aqui. Para mim, é muito tosco, né? Vamos lá, C. Nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Não se admite, porém, que o devedor exerça a exceção de contrato não cumprido por antecipação, ou seja, antes do termo da prestação. Vale dizer, não existe, em hipótese alguma, exceção por antecipação. Aqui, vamos lá, aqui é código. Existe sim. Só está falso. Falso. Depois vocês vão me explicar o porquê das coisas, tá? E letra D. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Apesar da literalidade do código, em harmonia com a função social do contrato e em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, a teoria do substancial adimplemento do contrato, quando aplicável, visa impedir o uso protestativo do direito de resolução por parte do credor. Vocês marcaram o quê? A, B, C, D ou D? Eu acho que é a letra D. Também acho que é a D. Qual o erro da C? Eu acho que essa parte falando que não existe que hipótese não tem nenhuma alguma. exceção de antecipação do contrato não cumprido. Existe sim. Qual? O devedor, quando ele está insolvente. Insolvente, antecipa as prestações. Mas aí é hipótese de vencimento antecipado. Não, mas ele fala assim, não existe, vale dizer, não existe hipótese alguma exceção por antecipação. Exceção de contrato não cumprido por antecipação. Esse negócio de não existe hipótese alguma. Vejam o seguinte, o que vocês estão falando é vencimento antecipado da dívida, tá? É outra coisa. Sim. A antecipação aqui, visualizem comigo. O que é a exceção contrato não cumprido? É eu dizer que não vou cumprir porque você não cumpriu a sua. Quando eu faço isso de forma antecipada, o que eu digo? Eu digo, eu não vou cumprir a minha porque você não vai cumprir a sua. Não é porque você não cumpriu a sua, é porque você não vai. Você está numa situação em que eu tenho certeza de que você não vai cumprir. Então, veja, é uma exceção do contrato não cumprido antecipada. Pois é, não é aquela que a gente chama de exceção de inseguridade? Não é isso aí, não? Exatamente. É isso aí. Eu marcaria a letra D, pensando até no julgado do STF. E até o artigo 475, que ele costuma ser bem cobrado, né? Caio, no começo da aula, tu falou em 60 artigos. 60 artigos mais cobrados desse assunto de contratos, é? Não, é a parte geral, né? Antes de entrar em contratos em espécie. Porque eu observei também, fazendo questão da SESC, que esse assunto de contratos, eles cobram muito jurisprudência, né? Cobra sim. Inclusive, essa jurisprudência recente, ele pode pedir como ele fala aqui, a parte lesada no adimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir o cumprimento, né, forçado. Então, ela tem duas alternativas, mas não pode ser simultânea. Ela tem que escolher uma ou outra a qualquer momento antes da sentença. Mas é outra coisa, é outro julgado, é outra coisa. Totalmente diferente. Aí é outra coisa, tá? Isso é de cláusula resolutiva. Aí é outra coisa. Se refere ao mesmo artigo, sim, 475, mas aqui na letra D é uma mitigação do artigo 475, tá? É outra jurisprudência, tá? Mas eu vou chegar lá, viu, Iana? Eu vou chegar lá. A D, evidentemente, tá fácil, é o gabarito. E vocês vão fazer o que a Iana falou. Vocês vão lá no 475, vocês vão lá no artigo 475 do Vadimeco, raiz de vocês, folha de Bíblia, vão puxar a seta e vão colocar assim: direito à resolução do contrato mitigado pelo adimplemento substancial. O 475, ele traz o direito da parte de resolver o contrato, é o que você falou, Guiana, de resolver o contrato
ou de exigir o cumprimento forçado. Mas aí o STJ vem, não vou me demorar muito nisso, que vocês já sabem disso, a gente já falou sobre isso. O STJ vem e diz assim, tá, mas esse seu direito de resolver o contrato é um direito que não pode ser exercido de modo abusivo. Se a outra parte cumpriu substancialmente o contrato, esse seu direito de resolvê-lo, que é legítimo, que é legal, que está no artigo 475, ele precisa ser controlado ou mitigado. E aí você, parte credora, não tem a opção de resolver o contrato. Você tem que suportar a permanência do contrato e aí você cobra da parte devedora por outros meios. Tá? Lembrei isso aí. Como? Eu lembrei de um negócio disso aí. É uma cláusula solve não sei o quê. Você pague primeiro e reclame depois. Solve, eu acho que tem um negócio mesmo. mesmo. Tem um nomezinho em latim aí, tá? Parece que já estão falando latim. É meio, Não tô entendendo nada, parece que estão falando latim. Pois é. Procurei, viu, Iana? Ou quem tem o material que eu acho que tem essa cláusula lá, só para a gente complementar. Mas o ponto é esse, teoria do adimplemento substancial. Vocês têm que saber também, que cai muito, e já é batido isso, fácil, é que isso não se aplica a Bens contrato de... Aleatório. de bens móveis, de alinhamento fiduciário de bens móveis. Arrendamento fiduciário. Alienação fiduciária de bens móveis. De bens móveis, do decreto lá, tá? De carro. Então, a D é isso aí, a D é isso. A C exatamente está errada, por quê? Porque é possível a exceção do contrato não cumprida antecipada, que é quando há fundada dúvida de que a parte contrária não vai cumprir a sua parte. Então, eu trago na exceção o verbo no futuro. Eu não vou cumprir a minha porque você não vai cumprir a sua. Não é porque você não cumpriu a sua, é porque você não vai, porque eu sei que você não vai. E aí o código traz, deixa eu ver aqui qual é o artigo aqui para dar para vocês. Ele traz o verbozinho lá e traz essa hipótese de dúvida. Quem tiver com um código aberto aí, me É o diga. 477. 477. Essa aí não tu quer? Se depois de concluído o contrato, sobrevier uma das partes contratantes diminuição do patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa, exatamente. Esse ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Vocês podem circular isso daí, puxar aí uma seta, exceção de inseguridade ou exceção do contrato não cumprido antecipada, tá? Nesse ou tornar duvidosa. Vou colocar aqui. Qual é outro sinônimo de inseguridade? É o que mais? Ou exceção do contrato não cumprido antecipada. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Exceção de inseguridade ou exceção antecipada de contrato não cumprido. Portanto, a C está errada por isso, tá? Está errada. Por que está errada? As perdas e danos não dependem da imputabilidade da causa da resolução por inadimplemento. Aqui é muito simples. Essa A eu nem entendi. Essa A eu nem entendi o que estava dizendo aí. Não, aqui ela está dizendo assim, há perdas e danos independente da causa. E está errado. Por quê? Porque perdas e danos, a gente aprendeu lá nas obrigações que elas dependem de culpa. Né? A causa tem que ser uma causa derivada de culpa. E deixa eu ver aqui a B aqui. Sim, é saber que isso aqui está muito errado, né? A onerosidade excessiva enseja apenas a resolução. Não, ela enseja a revisão do contrato também, né? Então, está errado isso aí. Vou colocar aqui assim. Eu vou mandar um arquivo para vocês. Vou deixar... Vai estar bem bagunçado, viu? Depois eu não vou ajeitar isso aqui, não. Aí aqui, vocês vão colocar artigo 475 do CC, mitigação do direito à resolução do contrato pela teoria do adimplemento substancial.
Agora vamos avançar aqui. Vamos agora dar um grau nessa questão. Essa mitigação deriva também da boa-fé objetiva, tá? E deriva também da função social do contrato, tá? Vocês podem colocar também até entre parênteses aqui, ó. Função social do contrato, barra boa-fé objetiva. Aí pergunta para vocês, qual é a função da boa-fé objetiva aplicável a esse caso? Essa, na verdade, é uma segunda pergunta. A primeira pergunta é, quais são as funções da boa-fé objetiva? Perguntazinha boa de prova oral. Quais são as funções da boa-fé objetiva? São 3 funções que a doutrina traz. Alguém sabe aí? Não, eu não sei, não. É função interpretativa, integrativa Exatamente. e Tá com 6 até agora, 6.33. só falta uma. 6.66, na verdade, né? Ai, meu Deus. Interpretativa, integrativa. Senhor, que A ódio. terceira é a que aplica aqui, viu? A terceira é aplicável a esse caso aqui. Constitutiva de deveres, anexos. Também, mas assim, ela tem um sinônimo melhor. Integração, Não. Integração a Lorena já trouxe. interpretativa Ai, e meu limitativa de Deus. autonomia privada. São essas 3. Pois é, essa constitutiva de deveres anexos, ela tem um sinônimo melhor. Função de controle ou função Limite. Limitadora. limitadora de abuso de direito, tá? Então, as 3 funções, vocês podem botar aí, ó. Função interpretativa, vou colocar aqui, logo aqui em cima, funções da boa-fé objetiva. Função interpretativa, que tá lá, cadê o Jadiel? Tá aí, tá? Eu acho que é o 113. 113, é. A outra, a função integrativa. Já está inventando artigo. 422, né? É o 422. E aí, Ele Jadiel? tá aí, o Jadiel. E a outra função... Por que toda vez ele te chama, Jadiel, quando ele chuta artigo? É para poder dizer que tá certo, é? Não, é porque ele disse que ele chega aqui em casa, a gente tá tomando cerveja, ele diz assim, rapaz, bicho, tu mente demais, tu não sabe esses artigos não de cabeça. Função de controle ou limitadora do abuso de direito. Que aqui está em qual? Artigo 187 do CC. Só porque eu me baguncei pelo que tu disse. Quando eu falei constitutivo de deveres anexos, ela que é sinônimo da integrativa, né? Da integrativa... Porque a outra, porque as 3 que eu tenho aqui é a primeira é interpretativa, que é do certo. A segunda é limitativa de autonomia privada. Então, ela deve ser essa terceira. Exatamente, é de integrativa mesmo. Então, essa constitutiva de deveres anexos é a integrativa. Já colocar ela aqui também. Aqui. Tá aqui, artigo 422. Pronto. Aqui é o 422. E o outro é o... Isso aqui é uma excelente pergunta de discursivo de prova oral, tá? Vou achar aqui. Assim. A integrativa, como bem lembrou a Fernanda, ela também é chamada de constitutiva de deveres anexos. Vamos só ler aqui, ó. Função interpretativa. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Função interpretativa da boa-fé objetiva.
Função integrativa ou constitutiva de deveres anexos. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Tem só um detalhe aqui nesse artigo, que a doutrina critica, que vejam só, esse artigo ele traz aqui que fases contratuais. Ele traz a fase Da conclusão e da execução. conclusão e da execução, mas ele não Mas tem traz que ser antes. fase pré-contratual. Aí a doutrina vem e diz assim, ó, eu acho que tem um enunciado, inclusive. Esse artigo se aplica também à fase pré-contratual. Contratual, E se aplica à fase pré-contratual, esse artigo, eu estou afirmando o quê? Eu estou afirmando que a boa-fé objetiva, ela constitui deveres anexos mesmo na fase pré-contratual. Vejam como é forte isso. Mesmo na fase pré-contratual, as partes têm deveres anexos. Vocês sabem o que são deveres anexos? Vocês sabem o que são deveres anexos? Os deveres anexos não são esses aí? Não, são deveres de cuidado, de respeito, de informação, né? Exatamente. São deveres que não se identificam propriamente com a obrigação contratual. Na obrigação, você tem uma prestação definida para entregar, tá? Mas aí você tem deveres anexos. Às vezes você tem dever de sigilo, você tem dever de cuidado da parte, você tem dever de cooperação, você tem dever de informação. Então, são deveres anexos que decorrem da boa-fé objetiva, tá? Quando vocês forem falar de deveres anexos, se ficar em uma discursiva dessa da vida aí, a doutrinadora que traz essa teoria é Judith Martins Costa. Não se pode falar de deveres anexos sem falar dessa mulher aqui não, viu? Então, basicamente é isso, tá? Função integrativa ou constitutiva de deveres anexos. Aí eu tenho uma terceira função, que é a função de controle ou função limitadora do abuso de direito ou da vontade privada, como também a Fernanda trouxe, tá? Aqui, ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, vejam que o direito é lícito, mas o exercício do direito é excessivo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Então, vejam, o direito é lícito. O direito de resolver o contrato, nesse caso aqui, ó, é lícito. Está lá no Código Civil. Mas, ao exercer esse direito, ele pode ser excessivo. E aí, eu posso controlar esse direito. Tá? Tá aqui no artigo 187. Então, essas são as funções da boa-fé objetiva. Tá? Pegaram aí, né? Isso é importante. Podemos seguir? Alguém tem dúvida? Pode seguir. Deixa eu olhar para a cara de vocês aqui de novo. Pronto. Vamos lá. Com relação à cláusula resolutiva tácita prevista no Código Civil, o STJ entende que a parte lesada pode optar pelo. Aí aqui é a questão que tu trouxe, Viana. Tu trouxe. Essa questão que eu tinha feito. Eles marcaram o que nessa aí? Me digam aí. Cumprimento forçado, rompimento, não podendo simultâneo, feita a escolha, pode variar a letra C, desde que antes da sentença. Primeiro, por que o enunciado está trazendo ali cláusula resolutiva tácita? Que cláusula é essa? É a de resolver o contrato, né? Só que não está expresso no contrato. Exatamente. Exatamente. É uma cláusula legal. Uma cláusula que decorre da lei. O contrato, ainda que o contrato não preveja, é lógico que em caso de inadimplemento da parte, eu vou conseguir romper esse contrato. É lógico. Mesmo que no contrato mal feito não tenha a cláusula de resolução de rescisão. Tá? Então, é cláusula resolutiva tácita, que é exatamente o artigo 475. Vou colocar aqui para vocês ele. Eles marcaram o que aí? A parte não cumpriu. A parte não cumpriu. A outra pode resolver o contrato ou pode fazer o cumprimento forçado desse contrato, ou os dois,
de forma cumulativa? É a letra C, né? Cumprimento forçado ou rompimento do contrato, não podendo ambas as opções ser exercidas Exercidas simultaneamente. Feita a escolha, Caio, a parte pode variar entre elas diante da sentença. Oi? Caio, sobre isso tem uma decisão do STJ 2021 que fala que, em ação de extinção contratual com cláusula resolutiva, é lícito a parte lesada optar entre o cumprimento forçado ou o rompimento do contrato desde que antes da sentença. Que é Exatamente, é esse julgado aqui. Esse julgado, mas esse julgado ele trata desse artigo aqui, ó. Do 475. nosso 475 de novo. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir o cumprimento. Então vejam só como é alternativo aqui, tá? É alternativo. Ou você exige a resolução do contrato ou você exige o cumprimento. E isso é muito lógico. Como é que eu vou o rompimento do contrato e vou exigir que a parte faça a sua obrigação? É um ou outro. Tem outro julgado do STJ 2021 também que fala explicitamente isso. Ele diz assim: é lícito a parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas as alternativas simultaneamente. Exatamente. Vamos lá, então, ó. Então, primeiro, vocês têm que saber isso daqui, façam essa anotação no vadimécum de vocês, coloquem que isso é alternativo, julgado do STJ, coloquem assim, alternativo entre parênteses, coloquem STJ, e coloquem mais. Alternativo e, vírgula, em caso judicial, foi você falar isso, em caso judicial, a parte pode mudar até a sentença. Aqui já é STJ. O STJ diz assim, ó. As opções, basicamente isso aqui, ó. Você poderia fazer uma questão. As opções do artigo 475 CC são alternativas e podem variar em juízo até a sentença. Pronto. É isso aqui. Eu vou mandar o print do julgado lá no grupo. Exatamente isso aqui, ó. Beleza? Então, gabarito aqui, letra C, viu? Nove. Durante a vigência de contrato em relação de trato sucessivo, foi proposta ação em que se pretende o reconhecimento da abusividade de cláusula contratual e, por consequência, a restituição dos valores indevidamente pagos. Não houve, por sua vez, a negativa do próprio direito de fundo. Em casos semelhantes ao da situação hipotética, o STJ entende que a revisão da cláusula contratual... Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o caso de novo. Você tem um contrato que se prolonga no tempo, que é um contrato de trato sucessivo. Durante esse contrato, você percebe que uma cláusula é abusiva. E aí você quer a restituição dos valores pagos para trás, os valores pagos indevidamente. E aí, o que vocês acham? Eu vou até trazer um caso prático para vocês aqui. Caso prático aqui, bem próximo de mim. Aqui no condomínio, eu não tenho o que fazer, sou síndico também, não sei se vocês sabem desse detalhe, sou síndico aqui do Aldebarão. E eu vou ter uma demanda com eles, com a Águas de Teresina, porque eles estavam fazendo uma cobrança ilegal, né? Uma cobrança ilegal. Então, vejam, eu tenho um contrato de prestação de trato sucessivo, e quando eu entrei para ser síndico, no primeiro mês eu identifiquei a ilegalidade. E vou cobrar para trás. Exatamente esse caso aí. Aí a pergunta é, eu posso requerer a abusividade dessa cláusula sem prejudicar o contrato? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, a submissão da minha cobrança, essa cobrança do retroativo, se submete a prazo prescricional ou decadencial? Duas perguntas. A primeira é se eu consigo atacar essa cláusula sem prejudicar o contrato, e a segunda é essa cobrança, prazo decadencial ou prazo prescricional. Vocês marcaram o quê aí?
Que também é informativo do STJ, viu? Acho que é a letra C. Eu também marquei a C. Por que o prazo é prescricional e não é decadencial? Porque é condenação de restituir, né? É porque nasceu uma pretensão. Não nasceu uma pretensão? Não é meramente um direito potestativo. Ele está querendo uma restituição de valores. É isso, não? É por aí, é por aí. Mas agora alguém consegue explicar isso de modo mais claro? Porque essa diferença entre prescrição e decadência é aquela história. Todo mundo fala, todo mundo explica, mas ninguém entende. Exatamente. Ai, Senhor. Mas assim, lógico, você para responder pergunta, decorar é bom. Decorar não é um demérito, tá? E, a segunda parte, eu consigo atacar essa cláusula sem prejudicar a validade do próprio negócio, né? Essa segunda parte é muito lógico. Pô, tem uma cláusula que é abusiva. Qual é o princípio que se aplica aí? Eu tenho uma única cláusula que é abusiva. Eu vou precisar atacar um negócio inteiro? Não, é princípio da conservação dos contratos. Princípio da conservação dos contratos, exatamente. Vocês podem até pegar aí a letra C, fazer assim, colocar assim, ó. Princípio da conservação dos contratos. Agora, o tal da diferença entre prescrição e decadência. Por que que, nesse caso, eu estou falando de prescrição e de não de decadência? Porque, ó, eu tenho uma pretensão de restituição de valores pagos indevidamente. A chave está bem aqui do enunciado. Quando eu leio isso daqui, tem que vir na minha mente o seguinte: a restituição de valores depende de uma contraparte, tá? Depende de uma contraparte. E o que que isso significa? Significa que se esse direito depende de uma contraparte, ou seja, de uma prestação da parte contrária, eu não estou diante de um direito potestativo. Se eu estivesse diante de um direito potestativo, que é um direito exercitável, sem necessidade de contraparte, eu posso exercê-lo por potestade própria. Exemplo, direito de requerer o abatimento por vício redibitório. É um direito potestativo. Depende de mim. Se eu quiser, eu posso requerer. É o direito de requerer. Presta atenção, o direito de requerer. É um direito potestativo. Por isso, ele se submete a um prazo decadencial. Quando eu falo de restituição de valores, portanto, eu estou diante de uma pretensão, não estou diante de um direito potestativo. Pretensão é algo exercitável contra uma parte contrária, e cuja satisfação precisa da entrega da parte contrária. Tá? Essa satisfação, essa restituição, só vem se a parte contrária cumprir, seja de modo voluntário, seja de modo forçado. Tá? Por isso aqui a diferença entre prescrição e decadência é basicamente essa: direito potestativo versus pretensão. Tá? E pretensão, vocês têm que entender que é algo exercitável contra uma parte contrária. Tá? Então, beleza. Prescrição é isso, gabarito letra C, tá? Por isso que é prescrição e por isso que não é decadência. Vocês entenderam isso, né? Uma dica, bizu aí, bizu nível Lorena, de vocês, é o seguinte: geralmente os prazos decadenciais são mais curtos e os prazos prescricionais são mais extensos. Então, na dúvida, tipo assim, o prazo, a questão de o prazo de 30 dias, é potestativo, aliás, prescrição e decadência, prazo curto. Na dúvida, decadência. O prazo é de 3 anos ou de 5 anos. Na dúvida, prescrição, prazo mais elástico. Tá?
Então, os prazos decadenciais geralmente são mais curtos. Tá? Geralmente são mais curtos. Questão 10. Conforme o entendimento recente do STJ relativo ao regramento do Código Civil para o vencimento extraordinário da dívida, que possibilita a sua exigência antes do termo originalmente pactuado, essa questão aqui ninguém podia errar. Essa daqui eu quero que vocês respondam mesmo sem saber. Exemplificativo. Rapaz, é uma questão muito mal feita, viu? Os caras recebem... Péssima. Olha, eles sabem quanto é uma questão que o CESP paga para o examinador fazer? R$ 500, uma questão. Ui. 500 reais. Eu estaria rico, se eles me pagassem. E a nota de corte ia baixar. E ninguém ia passar. E ninguém ia passar. Ia ficar ali 55, 60. E aí, como é que foi a nota de corte desse concurso aí mesmo? Ainda não está definido, não. Ó, essa questão aqui, por que eu estou reclamando dessa questão? Porque essa questão não tem 5 alternativas. Essa questão só tem 2. Só tem 2 alternativas aí. Eles têm 50% de chance de acertar. Porque elas, aqui é a mesma história lá da análise da estrutura do Venire. Vocês têm 2 alternativas que se contrapõem. Se contrapõem, uma das 2 estão certas. Eu não posso ter uma certa e a outra... aliás, eu não posso ter as 2 erradas. Se uma é errada, a outra é certa. Então, vocês só poderiam marcar A ou E. É ou não é? Estou certo ou não estou certo? Estou certo. Então, vejam como a questão é mal feita. Porque a letra A se contrapõe à letra E. Logo, uma das 2 estão certas. Nem olha mais as outras. Nem olha B, C e D. Então, isso também se chama saber responder prova. Ninguém de vocês poderia marcar B, C ou D. Por questão de lógica. Questão de lógica. Aí, a análise recai simplesmente sobre o rol do vencimento antecipado. Eu acho que é o artigo 330. Se eu não me engano, eu acho que é o artigo 330. Vou já colocar aqui. Esse rol é exemplificativo ou é taxativo? A pergunta é essa. Exemplificativo. É exemplificativo. Qual é o rol? É 333. 333? Uhum. O que é o vencimento antecipado da dívida? O que é o vencimento antecipado da dívida? Na dívida vence antes. São situações que fazem com que a dívida seja considerada vencida antes do termo. Exatamente. Está relacionando com o tempo do pagamento, né? O tempo do pagamento é no vencimento, mas esse vencimento pode ser antecipado em 3 hipóteses legais. Está aqui, ó, artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado, né? Falência. Nesses casos aqui, ó, falência, concurso de credores, que isso aqui é o quê? Recuperação de empresas, né? Uhum. Bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro devedor, ou seja, o que é isso aqui? Penhoras. Vou até colocar aqui assim, para facilitar a memorização de vocês, tá? Falência, recuperação de empresa. Aqui, penhoras ou hipotecas múltiplas. E 3, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais. E devedor intimado se negar a reforçá-las. Aqui é o quê? Falta ou insuficiência não saneada da garantia.
3 hipóteses. Aí o STJ vem e pergunta, e na verdade responde, né? Esse rol é exemplificativo ou é taxativo? Aí o STJ diz que é exemplificativo. Anotem aí no vademecum de vocês. Puxem a seta no 333 e coloquem rol exemplificativo. STJ, 2 pontos, STJ. Façam isso. Tá? Eu vou perguntar para vocês, vocês vão me responder. Vejam que as 3 hipóteses são falência, recuperação, penhoras ou hipotecas, falta ou insuficiência não saneada da garantia, ou de garantia, né? Imaginem um contrato em que as partes digam assim, você tem que cumprir 20 parcelas de, sei lá, R$1.000. Essas parcelas são mensais, mas se você atrasar uma parcela, todas as outras vencem. Esse contrato é válido ou é inválido? É válido. É válido. É válido. É válido. STJ também, viu? Vi no BBB que tem isso aí lá no FIES, né? Isso daí é válido. STJ diz o seguinte: esse rol é exemplificativo, está dentro da autonomia privada, está dentro da autonomia privada, trazendo inclusive a hipótese de mora em uma única parcela, tá? Então, mora em uma única parcela pode ensejar vencimento antecipado do contrato. Inclusive, isso pode ser uma questão. Mora em uma única parcela pode ensejar vencimento antecipado do contrato, tá? Podem também anotar no vademecum de vocês isso daí, se quiserem. A gabarito aqui, portanto, é a letra A. Agora, que o detalhe, turma, vejam como também vocês têm que saber fazer prova. Vou ler a A e vou ler a E. Olha a E. O rol é taxativo, não podendo as partes preverem outras hipóteses. A A diz, exemplificativo rol, estando as partes autorizadas a prever outras hipóteses. Logo, uma está errada, a outra está certa. E se eu tenho um gabarito possível apenas, ou é A ou é E. Agora eu vou chutar, ou enfim, vou tentar lembrar aqui da jurisprudência, vou raciocinar sobre o assunto e vou marcar A ou E. Não, ninguém poderia marcar B, B, C ou D. Tá? O gabarito aqui, letra A. A11 nós já respondemos. Letra A.